Maria Aline já está ingressando. Oi, boa noite. Ei, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Que prazer ter você aqui. Que mulher linda. Prazer é meu. Iluminada. Obrigada. Você também. Olha, como eu estava ansiosa por essa conversa, depois que eu pude Ai, que conhecer bom. um pouco mais sobre você, assistindo alguns conteúdos. Você pode contar para a gente quem é a Maria Aline, para começarmos aqui esse papo com as pessoas que estão chegando? Boa noite, quem está chegando. Gente, essa mulher aqui, ela tem uma história Hum, incrível para contar. Então, quem acabou de entrar na live, não saia, porque você não vai se arrepender. A gente está falando sim. de alguém com uma história muito inspiradora. Eu vou deixar você falar. Conta pra gente quem é a Maria Aline. Boa noite, gente. Sou Maria Aline Soares, hoje pedagoga, escritora de literatura infantil negra, sambista também. Sou mãe solo e mãe atípica. Moro aqui na comunidade do Parque Regina, Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo. Acho que as pessoas conhecem mais como Capão Redondo. Cursei pedagogia na Universidade Zumbi dos Palmares. Sou mãe do Murilo, que tem 20 anos, e do Malik, que tem 6 anos, que é síndrome de Down. Então, sou mãe atípica. E o que mais? Vou fazer agora em setembro 45 anos. Então, sou da década nasci em 80. O que mais? Tenho 6 livros no português e mais 3 no inglês. Parceria internacional com a doutora Marla Goss. Lancei o meu primeiro livro na pandemia, que tava todo mundo morrendo, a gente perdendo os parentes e amigos, e aí tinha 3 coisas para fazer antes de partir desse mundo, que é ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. E aí foi assim que surgiu a escritora Maria Aline Soares, mas eu já era artesã aí, e arte educadora, fazia bonecas da Biomis. Comecei em 2015 na Universidade Zumbi dos Palmares, onde conheci a artesã Ana Martins, que sou fã, só virei escritora por conta dela também, que eu queria deixar essa história da boneca, da personagem Biomi para o mundo. E é uma criança uma mulher que teve que se resgatar, fazer o seu Sankofa, que é voltar ao seu passado para poder fazer o presente e o futuro. Tive que voltar ao meu passado, curar as crianças a criança e as traumas que tive, para poder fazer esses materiais para gerações futuras. Então, eu sou uma mulher que na década de 80, 90, não tive bonecas negras para ter representatividade, não tive literatura para ter também representatividade, e hoje eu faço isso para gerações futuras. E é isso. Incrível. Eu vou pegar um gancho no que você disse quando você fala sobre a Aline criança, né? A Maria Aline criança. Divide um pouco com a gente, assim, antes mesmo da gente começar a contar a sua história hoje, porque hoje ela é uma potência, é uma pessoa que escreve livros, que está concorrendo a prêmios aqui em Las Vegas, prêmios importantíssimos da literatura. Ela hoje está totalmente mergulhada nesse mundo da literatura infantil, certo, Maria Aline? Sim. Mas não foi assim sempre. Não. Lá atrás, como as coisas começaram e quem era a Maria Aline criança? Conta um pouco melhor para a gente, assim, as suas origens, como foi a sua infância, para que a gente possa compreender melhor toda essa história de vida. A minha infância foi como moradora aqui na comunidade do Parque Regina, na Serra Pelada, uma das primeiras moradoras, que minha mãe é líder comunitária, ela que conseguiu aqui os direitos, porque aqui era invasão, então ela conseguiu os direitos de água, luz. é, a gente hoje tem nossas escrituras da nossa posse, né, diz que é terreno da prefeitura, hoje nós temos as nossas escrituras, então foi muita luta por moradia que ela teve. Então, a minha infância foi vendo ela nesse ativismo para ter uma moradia, uma mulher que veio do Nordeste, do Ceará, com um filho pequeno, que é o meu irmão mais velho, de 56 anos. Então, ela teve essa luta, essa resistência. Eu acho que eu puxei muito isso dela, essa vivência, então hoje eu me espelho nessa luta, né? E também trago eu era faxineira, eu trago também esse emprego, né? Porque ela começou como faxineira, jovem, para sustentar aqui, para ter seu sustento aqui em São Paulo. E eu comecei primeiro entregando panfleto no Farol, com 13 para 14 anos,
e depois eu fui para essa área de auxiliar de limpeza, faxineira em supermercados e escolas, para poder também sustentar o meu filho. Então eu tive que interromper a escola com 13, 14 anos para poder trabalhar e ajudar minha mãe, que estava sustentando 3 filhos sozinha, a ter o sustento, a comprar as coisas dentro de casa e também ter as minhas coisas, né? Comprar minhas roupas, minhas coisas. Então, voltei aos estudos fazendo EJA, que é Educação para Jovem e Adulto, depois que eu engravidei do meu filho mais velho, que hoje ele tem 20 anos. Então, eu fiz o EJA, aí depois fiz a prova do FIES, do ProUni, e aí eu passei, fiz pedagogia 100% ProUni, terminei de pagar o benefício o ano passado, e hoje sou aí de formação pedagoga, mas faço bastante pesquisas com a doutora Marla Goss sobre a educação antirracista e a diáspora africana pelo mundo, que é o nome do nosso projeto, o meu, da doutora Marla Goss. Nós temos um projeto que é ir para outros países, abraçar a diáspora de outros países para a gente poder construir tanto literatura infantil quanto artigos acadêmicos para a gente fazer essa união, né, que foi desunido por conta da colonização. A doutora Marla Góes, ela é americana. Isso, ela nasceu em Ohio, foi aonde ela fez o mestrado dela, que eu fui tema do doutorado dela, o meu ativismo aqui no Brasil, e aí com bonecas já. E aí foi que a gente se conheceu, que ela comprou essa boneca aqui, que é a boneca de feltro, e aí ela se apaixonou pelo meu trabalho, e aí ela falou, posso falar sobre as suas bonecas, as suas feiras que você faz, que eu sempre fiz feira. E aí ela foi e fez o doutorado dela falando sobre ativismo de mulheres aqui no Brasil, mulheres negras aqui no Brasil. E aí foi assim uma amizade que começou em 2017 e depois nunca mais nós nos largamos, nós não paramos de se falar, nós se encontramos, ela veio para o Brasil, ela veio para cá, e desde então ela fica aqui na minha casa. Olha. Aí eu tive a ideia de fazer um Hot Family, que é a família anfitriã. E aí tá dando super certo, saí de sala de aula, que eu estava atuando como professora de educação infantil, mas eu tive que fazer uma escolha, porque o meu filho faz terapia terça, quarta e quinta, então eu tive que dedicar às terapias do Malik, e aí eu alugo aqui. Inclusive, semana que vem ela já chega de novo para o nosso lançamento, e aí a gente vai terminar de fazer um artigo, que estamos escrevendo um artigo acadêmico, outro artigo acadêmico, Que juntas. incrível. Com qual idade você voltou aos estudos? Porque você disse que por volta dos 13 anos você precisou parar de estudar para ajudar em casa no sustento. Com qual idade você voltou aos estudos? Eu voltei aos estudos com 25 anos. Com 25 anos. E aí você fez a conclusão do seu ensino fundamental, médio, Isso. e dali você já emendou no mundo da literatura infantil. Não, dali eu já emendei para a faculdade de pedagogia. E aí eu comecei trabalhando com as bonecas, que no começo eram essas bonecas aqui, que é as bonecas Abayomi, que é as bonecas que a Helena Martins faz. Então eu comecei com essas bonecas. Então fazia elas Mostra pra grandes, gente aqui na pequenas, câmera. Mostra mais de pertinho. grandes, Ah, que legal. grandes, pequenas. E aí você Essa começou aqui com é esse universo das bonecas. E o nome é Abayomi. Assim, explica pra gente a origem. Abayomi significa em Yorubá encontro precioso, onde traz felicidade e alegria. É uma linguagem Yorubá de alguns povos do continente africano, de alguns países do continente africano. Eu conheci esse nome Abayomi através da arte artesã, arte educadora e mestra Helena Martins, que ela fazia essas bonecas na década de 80 para as crianças da Cidade de Deus que não tinham bonecas. E aí ela Você tá não fazia só honrando o trabalho da Lena, como você está dando continuidade com essa isso. fabricação de bonecas. E qual é o destino dessas bonecas? Elas são vendidas? Elas são vendidas numa loja? É online ou é física a loja? Como é que funciona isso? Hoje eu faço brincos, chaveiros dessas bonecas abaiomis, faço brincos, chaveiros. Então elas. Hoje eu ensino. Hoje a gente tem um projeto que eu faço a parte da Rede do Abraço. A Rede do Abraço é uma rede de mães atípicas que elas trabalham em empreendedorismo de pessoas com PCDs, pessoas com deficiência intelectual,
e as famílias dessas pessoas. Então, hoje, por exemplo, eu estava com o projeto e eu estava ensinando a Mica. A Micaela, ela é síndrome de Down, tem 25 anos, e hoje ela faz essas bonecas, estavam fazendo essas bonecas para fazer os brincos, e aí eu só venho com o ganchinho do brinco para finalizar. Mas então eu faço esse trabalho hoje com as famílias atípicas, né? E a gente faz feiras, vendo os produtos dessas famílias atípicas, junto com a rede do abraço. Tipo, por exemplo, a acolhida que eu não tive como mãe atípica, eu faço com outras mães atípicas aí junto com a rede do abraço. Então fiz com tem o Matheus, tem a Karine, que são autistas, e aí eles fazem panos de prato, fazem quadros, e assim sucessivamente. Olha, mas eu tô, assim, maravilhada com a quantidade de coisas diferentes. A gente não está falando de um único projeto, né? A gente falou aqui da rede do abraço, a gente está falando das bonecas, a gente falou dos brincos, a gente falou só em poucos minutos de conversa. Sabe o que eu queria entender? Porque assim, pessoal, quem está assistindo a gente, até se puder ajudar compartilhando esse link, nessa setinha, nesse aviãozinho que tem aí embaixo, para que outras pessoas tenham conhecimento, uma pessoa querida, uma pessoa que você ama. Divide esse vídeo para que essa pessoa também tenha a oportunidade de conhecer tudo que vem pela frente nesses próximos minutos que a Maria Aline vai contar aqui para gente. Porque é uma riqueza de conteúdo que envolve questões culturais e multiculturais que vocês nem viram nem a pontinha do iceberg ainda, tá? Eu tô falando porque eu conversei com ela nos últimos dias e assim, a gente tem trocado figurinhas, mas toda hora tem um coelhinho novo saindo da cartola. Toda hora ela tem um artigo novo, ou então ela tem uma matéria nova que ela me manda. Agora, assim, a gente já adiantou essa informação, ela está concorrendo a um prêmio em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas o que chama atenção em toda essa garra, essa força, essa gana de fazer as coisas acontecerem, é simplesmente o ponto de partida. É alguém que não. Que veio de um cenário, uma situação improvável de ter essa força toda, né? Tem muitas pessoas que vivem nas mesmas circunstâncias, que nascem em condições cheias de adversidades, de desafios, e que não conseguem, às vezes, encontrar essa trilha, que foi o que a Maria Aline fez. O que ela exatamente nos conta aqui agora? Que ela parou de estudar porque ela precisava ajudar a mãe no sustento da casa, aos 13 anos de idade, depois ficou anos sem estudar, e depois teve toda uma garra para voltar para o ensino fundamental, ensino médio, fazer faculdade de pedagogia, se tornar uma escritora. Você está com quantos anos? Vou fazer 45. Você vai fazer 45. Conta um pouco para mim, antes da gente chegar lá na parte da diáspora africana, que é até um termo que eu quero explicar um pouco mais para as pessoas que estão assistindo também. Conta um pouco para a gente qual é a sensação de uma mulher negra não enxergar na sociedade bonecas que são parecidas com você. Qual é a sensação de você buscar essas referências que estão dentro da sua família, tão fortes dentro da sua família, mas que você nem sempre encontra acessíveis facilmente do lado de fora, quando você vai para o mundo? Eu estou fazendo essa pergunta para você e eu quero enfatizar para qualquer pessoa que for assistir esse vídeo que nós, que não somos negros, nós que somos brancos, a gente não tem essa visão. E nem nunca vai ter. A gente talvez consiga compreender um pouco desse cenário quando a gente escuta de uma pessoa que vai falar com propriedade. Mas é bastante arrogante, né, de muitas pessoas brancas acharem que podem minimizar esse tipo de sentimento ou percepção. E é por isso que eu queria que você falasse um pouco de como foi esse sentimento de uma menina, uma criança, como você falou, que queria brincar com bonecas que tivessem características parecidas com as suas fisicamente, mas que você não encontrava, que você não tinha acesso. Como era essa sensação? Essa sensação era muito difícil. Acho que isso ficou guardado no meu subconsciente e ele surgiu a partir do momento que eu virei. Eu comecei a trabalhar como faxineira nas escolas. Porque eu comecei a trabalhar como faxineira nas escolas em 2012, 2013, e eu vi as dificuldades das crianças negras de terem essa representatividade. E aí aquilo foi me trazendo, despertando a criança que eu tinha lá Mexia com sofrida. você. Era um sentimento, talvez, de rejeição ou parecido com isso, de exclusão, talvez? Rejeição, exclusão, não pertencimento. Porque quando você
você não vê materiais que falam da sua cultura, da sua história, você não se sente pertencente daquele espaço. Então, tive muita dificuldade nas escolas por conta disso, eu não me sentia incluída naquele espaço, não tinha essa representatividade, não via que aquele espaço era para mim. Então, eu tive sempre muito essa dificuldade nas escolas, acho que chamava mais atenção, né? Muita atenção, era muito agressiva. Acho que era por conta disso, que eu não tinha essa representatividade. E aí eu guardei aquilo para mim, tudo que me incomodava, eu escrevia. Eu tinha um diário, então eu escrevia num caderno tudo que me incomodava. Uhum. E aí eu coloquei, eu falei assim, um dia eu vou ter bonecas. Tanto é que quando eu fui ter uma boneca, até uma boneca branca na época, que minha mãe, como ela trabalhava de faxineira, ela ganhou o jogo da Barbie. Foi a primeira vez que eu tive uma Barbie, era quase 17 anos de idade. Tinha 16 anos, aí eu ganhei o jogo todo da Barbie. O quarto, o carro, a cozinha. Só que já era mais tardio, né? Então eu já estava naquela fase de adolescência de estar curtindo essas coisas. Mas é, brinquei ainda bastante com essa Barbie. Mesmo eu sendo grande, né? Que as pessoas falavam, mas é uma menina tão grande brincando de boneca. Mas ninguém sabe que a gente não tinha boneca antigamente, não tinha quando criança. Então, essa foi esse olhar. Então, eu sempre anotava. O porquê? Eu sempre fui essa pessoa de perguntar o porquê eu não tenho boneca, o porquê eu não tenho bonecas negras. Eu sempre fui a de questionar. Tanto era que as professoras, elas ainda ficavam um pouco chateadas, porque eu sempre perguntava por que a gente. Eu lembro de uma pergunta que eu fiz para a professora: por que a gente tem que estudar números gregos se a gente não está na Grécia, a gente está no Brasil? Sempre tive essas perguntas, né? Aí E sempre me você incomodava. questionava, você questionava. Sim, e sempre ficava chateada na maneira que estava escrito a história negra nos livros didáticos. Sempre os escravizados, não sei o quê, os escravizados. Isso me incomodava muito. Então, fui começando a questionar por que escravizados, né? E aí eu fui começando a pesquisar, só que as nossas pesquisas antigamente era na biblioteca, não tinha o Google ainda. Tinha que Então, buscar nos livros. era um lugar que eu gostava muito, independente de ser muito longe da minha casa, que a biblioteca mais próxima para mim era lá em Santa Maria, então era muito longe. Mas eu sempre tive essa questão de questionar, de perguntar. Era até uma criança chata por conta disso, né? Mas isso hoje eu entendo. E hoje eu vejo que com as novas gerações, a gente não tem essa questão de questionamento, né? Hoje está mais fácil por conta do Google, dessas questões. Né? Você coloca só no Google a pergunta e está trair a resposta, mas a gente não tem o nosso porquê. Todo Sim, mundo tem um porquê. Você verdade. tem o seu porquê. Qual é o seu porquê? O porquê você é você? Por que você está trabalhando na sua função? Você tem que ter um sentido na sua vida. E eu fui atrás do meu porquê. Então, quando a gente entende que nós somos um coletivo, como diz tem uma filosofia, né? Que é Ubuntu. Eu Uhum. sou porque nós somos. É uma filosofia africana. Nós por nós. Eu sou porque nós somos. Porque eu não posso ser a Aline se eu não puder mudar uma comunidade inteira. E eu sei que eu tenho esse poder de mudar uma comunidade inteira. As pessoas pensam que elas não têm esse poder. Mas a gente tem que nem uma frase que o Cortella tem, que também é maravilhoso, que ele fala que para a gente fazer na condição que a gente tem, até a gente ter condições para fazer melhor ainda. Eu É. estou fazendo uns pouquinhos, A sou gente faz o produção nosso melhor com a independente. condição que a gente tem, né? Sim, sou produção independente tanto das bonecas, essas bonecas é feita pela Érica Maravilhosa, que também é uma educadora, que ela faz as bonecas à mão. Aí tem os Brincantes no Mundo, que é da Ateliê Quero Quero. Então, o Abaiominos é um coletivo de pessoas que querem mudar o mundo para transformar o mundo melhor. E aí eu venho nessa parte da literatura e na parte dos brincos, Abaiomis, dessa questão. Então, a Abaiominos Lembranças Ancestrais, ela traz toda essa questão, não só da Lei 10.639,
mas também da inclusão das pessoas atípicas, das pessoas que também são pedagogas, que são artesãs maravilhosas que o mundo tem que conhecer, tanto da ateliê Quero Quero, que faz essa questão de representatividade dos seus bonecos, tanto com seus jogos de boneco, e eu venho com a literatura. Essa literatura, ela surgiu depois das bonecas, né? E ela surgiu em 2020 porque, como sambista, a Mangueira colocou na avenida a história que a história não conta, em Você ainda é 2019. sambista, além de tudo, né? E ainda sou da comunidade do samba, sambista, sou da escola de samba Vai Vai. E aí, eles colocaram na avenida a história que a história não conta. Colocaram os negros e os indígenas como protagonistas da construção do nosso país, que foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, com muita dor, com muito sangue, com muito sofrimento, mas foram eles que construíram o nosso país, que antes de ser invadidos pelos colonizadores, era chamado Pindorama, pelos indígenas que moravam em todos os territórios brasileiros. Infelizmente, eles foram eliminados. Estão sendo ainda. Mas aí eu comecei a escrever, porque a Evelyn, que é a rainha de bateria da Mangueira, falou que nós, negros, temos que começar a escrever sobre as nossas histórias e ser protagonista delas. E foi assim que surgiu o meu primeiro livro, A História do Nome Baiomi, homenagem a Helena Martins. E aí a doutora Marragose traduziu ele para o inglês. E aí foi daqui que surgiu o convite para a gente escrever juntas sobre a diáspora africana. E aí a gente escreveu... Uma coisa, a conexão da diáspora africana com toda essa riqueza aí dos livros infantis, você traz para o mundo infantil um pouco dessa história, a ancestralidade, como aconteceu quando nas regiões africanas lá no passado, acho que se não me engano, no século XVI, foram sendo direcionados os africanos para diversos lugares do mundo para serem escravizados, não é isso? O que acontece nessa... Essa parte a gente já traz na pesquisa, porque os adultos já entendem esse sofrimento todo. Eu trago a literatura infantil negra, ela vem para trazer a história do nosso povo da forma lúdica. Por exemplo, trazer a história dos nossos heróis, como aqui eu falo de Carolina Maria de Jesus, Chico Reis e Zumbi dos Palmares. Você traz então, os destaques, né? Isso, dos nossos heróis, que eles foram heróis. E aí a Marla traz Frederick Douglass, Marco Davis e Herbert Thomas, que lutaram também. Então a gente fala da semelhança desses heróis, tanto na diáspora africana estadunidense, quanto na diáspora africana brasileira. Então elas são duas meninas que elas estudam da forma lúdica delas e entendem como criança, como o seu povo é rico, como eles têm história para contar. Porque os negros, eles não têm só a dor. Eles têm a parte também de luta e dessa parte da diáspora, dos nossos heróis, de que eles estão aí. Tem livro da Carolina Maria Jesus, que é o Parto do Despejo, que foi traduzido por 14 idiomas e é vendido pelo mundo todo, é pesquisa de doutorado, mestrado. Então, a gente traz esses personagens para sempre deixar eles como heróis e sempre vivos, porque é uma coisa que eu sempre pensei. O livro, a gente parte, mas a literatura ela vai ficar por décadas. Décadas e décadas. Nós temos aí o exemplo de literatura. Sim, nós temos aí o exemplo de Maquiavel, que ele tem O Príncipe, que faz mais de 500 anos, e é atual, né, entre aspas, até hoje. Então a gente vê aí que essa literatura, eu vou partir, mas a minha literatura vai ficar daqui 100 anos, como tem a Carolina Maria de Jesus, já tem 100 e poucos anos, Luiz Gama, e assim... Maria Aline estará também nos livros aí, como referência para eles daqui a um tempo, não sei se já está ou se você... Sim, ela está porque a Aline é a mãe da Baiomi, então ela é a Aline... Ela é sambista, então, ela é da escola tá. Ela é mãe da Baiomi, depois se torna mãe do Malik, que eu fiz o livro do Malik, que é Os Irmãos Fantásticos, que a Baiomi ganha um irmão, que é síndrome de Down, e ela tira o capacitismo dos amiguinhos pensar que o Malik é deficiente e não faz nada. Ela mostra que o Malik sabe fazer tudo, cantar, dançar,
Então, eu trago Ou da forma seja, lúdica isso aí. também tem uma conexão com a sua experiência como mãe atípica. Você está meio que juntando Isso, esse quebra-cabeça e colocando várias isso. referências dentro dessas obras, Sim, né? sim, eu estou Incrível. contando a minha história para as crianças da forma lúdica mesmo. Tanto é que tem a Baiomi Samba pelo Carnaval, que é a Baiomi é da ala das crianças, aqui é a Aline, que é a ala da harmonia. Então eu falo a importância da ala das crianças e a velha guarda para a escola de samba. Então, e trago homenagem a pessoas, que a tia Cleusi, ela era a chefe da ala das crianças, e ela partiu e deixou um legado incrível de passar essa história. E aí eu trago também esse, que é o baú de bonecos da Baiami, que é a Baiami ganha de aniversário, os baús de bonecos, que é os bonecos de orixás, que é os bonecos que eu trabalho. E aí ela faz tema de aniversário com os bonecos de orixá e vai falando cada elemento da natureza e de força que cada orixá tem. Você vai Então é a tentando também desconstrução. nas crenças e religiões de matriz africana, tudo Isso, isso está dentro dos isso, livros, como isso, uma porque forma de é uma resgatar as desconstrução referências. de, isso, é uma desconstrução da intolerância religiosa e entendendo que Perfeito, espiritualidade é diferente de religião. E se a perfeito. gente for falar da cultura africana, da diáspora africana pelo mundo, a gente tem que falar da religião de matriz africana, que é a espiritualidade de um povo que veio e resistiu há anos para ter essa luta que até hoje lutamos para que a gente possa usar o branco, usar nossas guias, fazer as nossas crenças com as nossas ervas, enfim. E fazer o bem para o outro, porque você não vê uma pessoa de religião matriz africana fazendo mal. Tanto é não indo para a porta de ninguém, ela só fica no terreiro dela, fazendo o que elas têm que fazer, cultuando as entidades que ela tem que cultuar e fazendo bem, que é cuidando de si mesmo para poder cuidar do outro, como comunidade. Porque nós somos uma comunidade de religião matriz africana, tanto da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, mas somos uma comunidade. Tanto é que aconteceu uma coisa que eu fiquei desempregado ano passado, eu cheguei a passar necessidades, e a minha comunidade, com a minha mãe de santo, que é o terreiro da Vovó Maria de Aruanda, eles me ajudaram com cesta básica, pagando algumas contas, até eu conseguir me reerguer de novo. Então você vê que a gente se chama de irmãos, é mãe, e é esse respeito de quando um está precisando, a toda a comunidade, nós somos hoje em 72, toda uma comunidade de irmãos, vai um ajudando o outro até se erguer, e aí depois a gente vai fazendo isso quando a gente está melhor, a gente faz isso com outro irmão até ele se erguer, e assim a gente vive em comunidade, porque a gente tem que entender que nós somos comunidade. E eu faço parte da comunidade do samba, da comunidade de religião de matriz africana, da comunidade de famílias atípicas, da comunidade periférica, da comunidade de uma mulher negra que luta, Escritura. resiste, escritora, comunidade de escritora de produção independente, né? Literatura periférica, e a São gente muitas comunidades. se com muitas comunidades num país que não valoriza, que é um país machista, preconceituoso, racista, então não valoriza a educação nem a literatura. Então a gente tem muito aí. Então, Muitos praticamente eu sou desafios, uma né? ativista. Isso, eu assumo que eu sou uma ativista em todas essas comunidades e eu faço isso com muito amor e sorriso, porque a leveza a gente também tem que trazer, independente das nossas dificuldades. Então, eu venho com a minha resiliência trazer, mostrar para as pessoas que mesmo com a dificuldade, a gente pode fazer de um limão uma limonada. Então, eu consegui fazer tantos livros aí, sendo produção independente, tipo, pagando um boleto ali, fazendo outro ali, pagando ilustradora, entendeu? E fazendo tudo isso. E aí, que esse livro chegou a um congresso tão importante, que é o Congresso NAMI, que faz 30 anos que ele atua, que eles fazem esse trabalho nos Estados Unidos. Cada ano ele faz em um país, e eu ser premiada num evento desse, eu sou a primeira brasileira Olha, a ser parabéns. indicada a esse prêmio. Que Então eu estou orgulho. fazendo história para a minha comunidade. Vou fazer palestra e participar de rodas de conversa nesse congresso, que Olha só. congresso com Em líderes, Las Vegas? líderes, sim, Las Vegas, vai ser Las Vegas, com líderes
de outros países, com pessoas de outros países que também serão premiados, mas indicado para esse prêmio, eu sou a primeira brasileira há 30 anos a ser indicada com a literatura infantil. E eu tive esse medo de fazer a literatura infantil, porque eu tive também as pessoas da minha família falaram, ah, você é doida fazer uma coisa que... Mas eu sentia que ia dar certo, sabe? Só vai, só vai. E aí tá dando certo que agora eu vou receber um prêmio internacional, mas já recebi aqui o troféu Raça Negra 2024 por conta dele. Esse é o Olha, meu que primeiro. bênção. Esse troféu Raça Negra, ele é muito importante para mim. O porquê? Porque quando eu conheci o troféu Raça Negra, em 2014, 2013, 2014, ele é um prêmio que é da Universidade Zumbi dos Palmares, e eles faz há 22 anos eles estão, e eles premiam as pessoas que fazem a diferença para a população negra ou alguma coisa, né, que acabe com um pouco com o racismo. E aí, quando eu conheci, eu era da equipe da limpeza. Eu estava trabalhando na limpeza nesse evento. Foi a primeira vez que eu fiz na Sala São Paulo. Aí eu fiquei muito feliz com isso. Mas aí depois eu virei recepcionista. Aí eu fiz a recepção desses casos. E aí, com a tia Nildes Lopes, a gente dava aula para as crianças de Santa Lupé, para a comunidade do Vai Vai. E aí nossas crianças fizeram a abertura homenageando a Elza Soares, a cantora, em 2016. Eu só fazia chorar atrás do palco, porque eu vendo aquelas crianças que fazendo as coreografias, tudo que a gente ensinou, eu tinha. Então aí, em 2024, eu recebi um prêmio por conta da literatura. Sabe quando você vê aquela novela, tipo aquela, Faz uma sabe? retrospectiva na própria É cabeça. subjetiva. Isso, e cada avanço que eu faço, eu fico emocionada. Quando eu também ganhei esse daqui em 2023, que Periferia Brasil, Mulheres que Inspiram, eu ganhei esse troféu. Eu também fiquei muito emocionada. E esse ano eu ganhei pela rede do Entre Elas, o projeto Entre Elas, e o projeto Dino, que são mães atípicas que fazem a diferença, eu ganhei esse na Câmara Municipal de São Paulo. Olha, com o meu nome, gente. Em Olha. 2026. Mas você é Então, mais que merecedora. Deixa eu te falar, a gente conversa com você poucos minutos e a gente já percebe toda é uma explosão de criatividade, é uma explosão de sensibilidade também. Você parece ser alguém com uma sensibilidade muito apurada para tudo, porque está cuidando de causas extremamente nobres, não só as questões raciais, vamos dizer assim, como questões relacionadas também a crianças atípicas. Tem várias questões que envolvem o emocional de um ser humano e que são negligenciadas porque nós, adultos, com a desculpa que a gente tem de viver uma vida corrida, uma vida que não tem tempo para nada, a gente acaba não olhando para questões que são importantíssimas para a formação de outros seres humanos que estão sob nossa responsabilidade, que são os nossos filhos, sobrinhos, e, netos. Então, quer dizer, a partir do momento que você está entrando com toda uma bandeira de proteção a essas pessoas e olhando para as necessidades emocionais que essas pessoas têm, por isso que eu comecei o papo perguntando para você o que você sentia quando você não encontrava bonecas negras acessíveis para serem vendidas. Porque parece para muita gente que não quer. Como eu vou dizer? A sensação que eu tenho muitas vezes é que tem muita gente que não quer enxergar a realidade, que fica naquele superficial ali e não sai desse mundinho, né? Mas a partir do momento que você começa a usar mais da empatia e se colocar no lugar do outro, tentar entender o sentimento que o outro tem, essa minha curiosidade é muito genuína, de que o que você sentia, né? Ah, eu tinha a sensação de que eu era excluída, falta de pertencimento. O quanto isso interfere em diversas outras questões no seu comportamento e no seu desenvolvimento ao longo da vida. Tem pessoas que não conseguem avançar como você avançou. Tem pessoas que simplesmente vão se tornar pessoas com uma autoestima baixíssima, com falta de auto-amor, com dificuldades, inclusive, até de fala, de dicção, de se apresentar em público, de prosperar, de conseguir. Por quê? Porque ela sofreu questões emocionais na infância que foram negligenciadas pela grande maioria das pessoas. Então, eu acho assim que é muito sim, nobre, muitos aplausos para você, porque você é alguém que está realmente desbravando. Eu queria ler rapidamente alguns comentários que entraram aqui, porque senão as pessoas vão brigar comigo, não briguem comigo. Eu só estava deixando ela terminar de falar para que a gente pudesse concluir esse raciocínio, hein, gente? A Sabrina Lana escreveu assim: desenvolva um projeto numa escola de educação infantil com a literatura da Aline. Sua literatura traz protagonismo negro, pertencimento e é muito potente para as nossas crianças.
Depois a gente tem, seus livros têm enriquecido o meu trabalho. Não canso de ouvir a sua história. Que linda. Aí a gente tem também a Nilce Lopes, merecedora, Sim. ela escreveu. A Sabrina escreveu Que Orgulho. A Nilce colocou Foguete Não Tem Ré. Aí a gente teve Sushi Nelua, pessoa maravilhosa que tive o privilégio de conhecer. Foi maravilhoso para as nossas crianças. Então, assim, esses reconhecimentos que estão entrando aqui em poucas mensagens, né, durante esse papo nosso, acredito que não são nem a pontinha do iceberg. Você deve ter hoje, graças a esse trabalho incrível que você faz, uma visibilidade e um reconhecimento que só tende a crescer. Isso que você falou de estar vindo para os Estados Unidos para receber um prêmio, porque tem uma mulher guerreira também americana que deu as mãos para você nessa jornada. E Então, inclusive, depois apresenta para ela esse conteúdo, essa live. Ela fala português ou você tem a barreira do idioma? não, ela fala 5 idiomas. Ai, que Ela fala, maravilhoso! Então, ela vai ela conseguir fala aqui acompanhar todo o nosso conteúdo. Eu fico extremamente orgulhosa de ver mulheres e conhecer e me esbarrar com mulheres, especialmente brasileiras, como você, porque eu mesma estou aqui nos Estados Unidos há muitos anos. E a gente sabe o quanto é difícil quando a gente está num terreno desconhecido, a gente conseguir destaque, a gente aparecer, a gente conseguir mostrar o nosso brilho. E o mesmo que acontece comigo e com outros imigrantes aqui nos Estados Unidos, eu acredito que tenha acontecido com você no seu cenário de vida, porque você estava, como eu falei, numa situação que não era favorável para que você se assim. destacasse. Então, o esforço que você tem que aplicar é muito maior, né? A gente está, como diz a música do Racionais, nós estamos 10 meses, 10 anos atrasados. Então a gente tem É. que. Tem uma imagem, né? Tem uma imagem que é um homem, quando ele vai fazer o corre, ele só está com uma pasta. A mulher, ela está com os filhos agarrados, com a louça, com os estudos. Então a gente tem esse. Para mim não para, porque eu levo meu filho para todo que é lugar, eu já ensino a ele, porque eu estou fazendo o meu, como é que diz? Eu estou fazendo a pessoa que vai ficar no meu lugar, que vai continuar a minha luta, que é o meu filho Malik. Então eu levo ele para tudo que é lugar desde bebê, desde pequeno, ele faz parte desse espaço, dessa luta. Então ele sabe muito bem. Então eu não paro, porque eu tenho que ter a continuação desse legado. Eu tenho que agradecer as pessoas que caminharam junto comigo, porque são muitas, muitas pessoas que me deram as mãos, muita, então pra gente, eu acho que para eu chegar até onde eu cheguei hoje, primeiro foi a fé e a outra foi a gratidão. Então, eu sou muito grata às pessoas que fizeram parte dessa caminhada, são muitas, né? A professora Francisca, a tia Nils, a Sabrina, então, são pessoas que elas avançam, mas elas falam assim, deixa eu levar ali junto, porque ela tem muito a agregar, sabe? Então tem a Elaine, tem a Jessi também, então são pessoas que elas já têm esse olhar, né? Que elas já têm esses é, já estão mais avançadas, mas elas veem potencial e elas falam, não, eu vou levar porque ela tem o brilho, ela tem uma luta, que nem a professora, a doutora Marla Goss, quando eu conheci ela, ela era faxineira, então ela ficava me incentivando, não, faz, vamos fazer, vamos, então foi uma pessoa que mudou minha vida completamente, eu sempre falo para ela, nós somos irmã da diáspora, somos, sabe quando você olha para uma pessoa, você sente que na outra vida você já conheceu ela, Olha, e você que sente aquele afinidade, afeto, né? É. a Agora, doutora olha Marla só, Goss, desde eu queria ouvir um pouco sobre aquele two-ways mirror, né? Eu acho que é esse o conceito que vocês que, criaram juntas, que eu achei incrível quando sim, você cita que olhando para uma janela, dependendo de como a luz bate nessa janela, essa janela pode ser um espelho ou pode ser um acesso a outro lugar, né? Fala um pouco sim, mais a respeito dessa questão do two ways, que eu entendi também como uma questão de interação entre diferentes povos. sim. Conta pra gente. Esse artigo foi esse olhar. Na época nós éramos professora, ela professora acadêmica e eu professora de literatura, de educação infantil. Então nós fizemos essa pesquisa em cima do nosso livro Amigo Estadunidense. E esse olhar é que como a gente faz, como está acontecendo, né? A gente olha para uma janela que
dependendo da luz, de como está, ela vira um espelho ou ela vira uma porta. E foi praticamente o que aconteceu comigo, né? É, eu olhei para essa janela e para mim ela se abriu como uma porta, mas não deixando de olhar o espelho, porque a gente não pode deixar de olhar para nós, nos curar, saber nossas curas, para a gente poder seguir diante, que é o Sankofá, que é o que eu te falei, que é esse pássaro aqui. Que é, depois eu te mando, que agora nós ficamos amiguíssimas, e aí eu vou te mostrar todos os materiais. Esse é o Sankofá. Eu acho que você deve já ter visto. Olha só. Que é um pássaro que ele está com o bico atrás, está comendo. Então ele significa isso, que você tem que olhar para o seu passado para poder fazer o seu presente e o futuro. E esse Sankofá, ele está nos portões. Tá vendo? Tô vendo. Por quê? Porque nós somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados. E eles faziam esses símbolos no portão para os africanos lembrarem que eles eram descendentes de reis e rainhas que eram escravizados. Então, praticamente, eu tenho aí 12 gerações atrás de mim, então são 4.094 ancestrais antes de mim. Então, foram 4.094 ancestrais que lutaram e resistiram para que eu pudesse mudar a linhagem e fazer essa mudança. Já teve muita luta, né? Já teve muita luta para trás, né, Aline? Muita. Então, eu tenho certeza que, além dos meus ancestrais estarem me guiando para essa luta, para esse contexto todo, eles estão orgulhosos pelo que eu consegui quebrar ciclos. Você vai me entender, né, que a gente quebra ciclos. Então, eu quebrei os ciclos do bairrismo, porque eu achava que da ponte para lá não era para mim, porque eu era da periferia. A gente tem essa visão, porque a sociedade sempre coloca que os periféricos têm que ficar para cá. Tanto é que, quando acabou a abolição, os negros foram soltos, entre aspas, ficaram desempregados, eles tiveram que vir para as comunidades. Foi assim que surgiram as favelas. Então, eles vieram para a comunidade para poder morar, se manter e viver. E aí foi assim que surgiu as comunidades, as favelas do Brasil, em todas as regiões dele. E aí a gente acha que a parte, porque eles queriam tirar os escravizados do centro da cidade, né, do centro das áreas nobres, e aí surgiram as leis, que é a lei da vadiagem, porque você liberta os negros da escravidão, só que você não dá emprego para eles. E aí como que eles vão sobreviver? Eles vão ter que fazer pequenos furtos para poder se alimentar, para comer, né? Então a gente tem aí a lei da vadiagem, se você não tivesse um emprego, você ia preso. Então a escravidão, ela mudou de lugar, né? O presídio, você sabe, é praticamente mais que a metade do cárcere, das pessoas que estão no cárcere privado são negras. Porque a gente não mudou, só mudou a maneira de prender, né? Mas a realidade ainda não mudou. Por isso que O olhar não mudou, né? O olhar ele ainda não se mudou. mantém o mesmo, né? Isso, que isso é o racismo estrutural. A gente tem esse medo aqui da periferia quando a gente vê os nossos filhos que são negros e passam uma viatura e o medo de acontecer alguma coisa e a gente perdê-los por conta enfim, do preconceito, do racismo. Do preconceito, do racismo estrutural, das violências que a gente sabe que tem. E nas escolas também não muda esse cenário. Se a gente não tem uma educação antirracista, como que a gente vai trabalhar com essas crianças que são a maioria das crianças na escola são negras? Porque nós temos 56% da população do Brasil, que é mais da metade, são negros. Só que são negros que foram colonizados, então a maioria foram ensinados a se odiar. Por quê? Porque você tem assim, vamos dividir para dominar. Então você divide numa população que ela não se enxerga, ela não se vê na sociedade, ela não se vê em livros, ela não se vê nos bonecos, ela não se vê nas novelas, ela não se vê com produtos prateleira de supermercado, ela vai começar a ter depressão, como você falou, problemas com autoestima e até cometer, infelizmente, suicídio, que a gente tem muitos aí que cometem. Eu também faço parte da COLE, eu sou pedagoga, eu atendo crianças que sofreram racismo em escolas,
Então eu faço esse trabalho de autoestima com as crianças que sofreu algum caso de racismo. E então essa luta, esse ativismo. Nós somos, como eu te falei, um Ubuntu, nós por nós. Então a gente tem que cuidar dos nossos, né? Eu fico muito feliz quando tem uma pessoa que ela dá esse lugar de fala para gente, sendo uma pessoa branca que entende também que é muito importante dar essa voz, né, essa voz para a gente falar, para a gente mostrar o que nós temos, o que nós somos, mostrar os nossos problemas e também mostrar soluções, porque a gente tem esses dois lados. Não adianta você só vir com um problema se você não tem a solução. Então eu tenho um problema, só que eu tenho a solução para ele. E aí eu consigo, indo nas escolas, na jornada pedagógica, nas formações de professores, que eu faço palestras, faço formação de professores na educação antirracista, faço letramento racial. Então eu trago a solução e trago como você trabalha essa solução. Então eu faço esse trabalho, pode me chamar aí que eu tenho Era esses isso que eu queria projetos. perguntar para você. Como hoje você pode prestar suporte para outras pessoas nessa questão da conscientização? Inclusive, só fazendo um rápido parêntese, eu estou fazendo o lançamento de um livro agora no segundo semestre desse ano, de 2026, onde os principais temas desse livro são o extremismo, o fanatismo e a polarização. Mas existe um trecho ali onde a gente acaba abordando muito essa questão da intolerância e, e você é alguém que certamente tudo que você me trouxe, inclusive, traz insights de coisas que eu tenho estudado e pesquisado para escrever essa obra. Eu fico extremamente, como eu vou te falar, orgulhosa, acho que essa é a palavra certa, de ter esse contato aqui com você e essa oportunidade de ouvir tudo isso, esse resumo que você está tentando fazer, porque eu acho que dentro desse espaço que a gente criou aqui não ficou apertado, não cabe. Não cabe para a gente falar tudo que é tão grandioso, né? Transborda tanto. Pelo menos eu mesma teria inúmeras curiosidades aqui que daria para a gente ficar a noite toda conversando. Só que, seguindo as regras do algoritmo aqui do Instagram, eles não recomendam a gente passar muito de 1 hora. Mas eu quero ouvir de você, eu queria ouvir de você um pouco mais assim sobre onde que as pessoas encontram esse suporte da Aline para palestras. Os livros eles estão sendo vendidos. Você disse que aqui nos Estados Unidos também está na Amazon, nos Estados Unidos ainda não. No Brasil é na Amazon que esses livros são encontrados para serem comprados. Fala pra gente assim, o quanto acessível as bonecas, por isso que eu falei, é tanta coisa, os brincos. Sim. Os livros eles são vendidos pelo Mercado Livre, pela Shopee também tem, mas eu vendo mais no Mercado Livre. Vendo por aqui pelo Instagram, no LinkedIn também eu vendo. As pessoas entram no direct e eu sempre deixo na minha bio sempre meu WhatsApp. Então é diretamente do meu WhatsApp. Como eu sou produção independente, eu mesmo que vendo. Nos Estados Unidos e em outros lugares do país também, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que eles me pedem os livros. Só que eu vou vender no congresso também. Eu vou ter essa oportunidade de vender. Eu estou imprimindo todos, já mandei a gráfica, imprimi todos em inglês. A Marla está traduzindo os outros 3 em inglês, porque eles me autorizaram a vender no congresso os livros em inglês. Então, eu já vou deixar um pouco lá com a doutora Marla agora, aí qualquer coisa já pega diretamente com ela. Quando vai ser esse evento da premiação, que você estará por aqui? Dia 18 a 21 de novembro. 18 a 21 de novembro. Eu também participo de alguns eventos literários por aqui, por isso que eu estou perguntando. Se a gente tiver oportunidade, quem sabe, né? Vamos tentar conciliar algum outro convite. Só que estou numa região longe. Não é Las Vegas, a gente está na Flórida, em Orlando. Sim, mas qualquer coisa eu mando para você, qualquer coisa a gente faz isso bem bolado. Mas olha, dessa forma aqui. O que você tem hoje, assim, se fosse o caso de você passar uma dica, uma recomendação, alguma coisa mais como inspiração mesmo para outras pessoas que estão assistindo a gente e que vivem esse desafio, essa dificuldade dentro da sua família, que passam por situações onde precisam ficar explicando para os seus filhos, você não é menor, inferior, você é simplesmente diferente de outras pessoas, assim como tem milhões de pessoas diferentes pelo mundo. Então, o que você diria para essas mães, para esses pais que muitas vezes ficam sem
palavras, sem alternativas, que já estão um pouco cansados, que se sentem tristes, porque eu acho Sim, que certamente acaba sendo um fardo em muitos momentos, né? Você lidar com essa situação que é causada por uma sociedade preconceituosa. sim. Eu digo que, primeiramente, a gente tem que se entender. Se a gente não se entende, não tem como a gente fazer o nosso filho ter entendimento se a gente não sabe quem a gente é. Então, todo mundo tem que fazer esse sancofa. Porque aqui no Brasil, a gente somos miscigenados. É a miscigenação, por conta da colonização, a gente tem essa mistura de indígena, de negros, enfim. Só que você tem que procurar o seu sancofa. Como é procurar o seu sancofa? Através da literatura, através dos bonecos, só que trazer o seu sancofa, que nem a história do nome Bayomi, ela conta a história do seu nome. Só que a maioria que eu faço esse projeto, a história do nome Bayomi do livro, não sabe a origem do seu nome, não sabe o significado do seu nome. O Malik, ele já sabe o significado do nome dele, que é rei. Então, quando você sabe, eu já vi isso em algumas aldeias indígenas e alguns povos do continente africano. Eles sabem o significado do nome. Quando você sabe o significado, você sabe para onde ir, porque você sabe quem é você sabe a sua potência. Então, eu tive que fazer o meu socofá, eu fui atrás da minha família paterna, meu pai foi uma pessoa que ele foi comprar cigarro e não voltou, não me registrou, e aí depois ele foi, eu conheci meu irmão 2023, ele entrou em contato comigo falando, eu não quero dinheiro, só quero conhecer minha irmã. E aí eu fui para lá, e aí eu descobri que eu sou quilombola, do quilombo de Cunheiras, em Pernambuco, que Olha, tenho 13 tios, cada tio tem 10 filhos, e aí ao todo da minha família tem 201 pessoas, então meu meu pai Deus! tá morando lá, sim, meu pai tá morando lá, e eu perdoei ele, e foi aquilo incrível, e então eu soube da história do meu avô paterno, que foi líder lá nesse quilombo de Cuieiras, e, meu, é uma história incrível que já virou livro também, que eu vou lançar o ano que vem, que é a Baiomi vai para o quilombo de Cuieiras. E Eu aí, ia te você perguntar sabe, isso, se né? já tinha virado livro. Já virou. Já virou livro, a Baiomi vai no quilombo de Cuieiras, a Baiomi vai na aldeia indígena, estou escrevendo com uma amiga minha que ela é indígena aqui, da aldeia de Parelheiros. Então, a Baiomi, ela vem aí, são 30 livros que ela vem descolonizando da forma lúdica para as crianças entenderem. Que a E gente tem que o foco dos fazer livros são as crianças. Ou não? Tem livro também sendo as escrito para crianças. adultos. O escrito para adultos é a minha biografia. Estou fazendo a minha biografia, mas como você sabe, é tantas dores que a gente tem que fazer a biografia, mas também com um psicólogo para a gente não ter nenhum problema Um aí. colapso Eu só fui, emocional. eu só fui entender como é bom fazer terapia depois que eu virei mãe atípica, que fui obrigada a fazer terapia. Mas a gente tem uma cultura aqui que a gente acha que terapia ou é para Eu pessoa. sei. É. Então eu desconstruí isso em mim, porque foi muito difícil e agora hoje eu não vivo sem terapia, né? Maravilhoso meu Talvez essa terapeuta. seja uma boa dica, uma boa recomendação também para essas famílias que Sim, enfrentam esses desafios, né? eu, eu Processos de. recomendo todo mundo tem que fazer terapia, porque o mundo não está fácil. E a gente está vendo aí cada situações que você vê que é desacreditável, mas está acontecendo. Então, se você não souber lidar com essas emoções, entender que coisas externas não podem te afetar, porque você tem que se entender e entender a sua mente. E quando eu descobri também que o que me paralisa era a minha mente, né? Minha mente colocou que eu era aquela faxineira, que eu tinha que fazer isso, mas eu falei, quando eu tive uma despertar, eu falei, não, eu posso conquistar o mundo, sair pelo mundo, entendeu? E aí é isso que, quando eu comecei a entender, Abriram-se muitas portas, né? abriram muitas portas. Como diz a minha mãe santa, a mãe Guta, quando eu entendi que eu era grandiosa, que eu tinha um propósito. Todo mundo tem um propósito, mas o meu propósito é muito grande, que é resgatar a confiança e a autoestima de crianças negras que não tinham representatividade. Isso é grandioso, gente. Isso, quando eu vejo um relato de uma criança que leu e hoje tem esse olhar, que ela é descendente de reis e rainhas, que ela conhece a história através do meu livro, nossa! E hoje elas são muito fãs da personagem Abayomi, meu, eu tenho cada relato.
ela é muito vendida. Ela é, Que ela é bonita, bem, gente. Que ela é bonita. muito vendida. E tem a mala também, a gente, ó, tem a mala. Então, você tem o livro, você tem um personagem. Então dá para trabalhar no berçário, porque eu trabalhei no berçário da forma lúdica, meus livros com os personagens dos livros. Não tem como falar que não dá para trabalhar, porque eu fiz as minhas ações pedagógicas como professora de educação infantil, uma educação afrocentrada, que é o tema no minha pesquisa de mestrado, minha futura pesquisa de mestrado. Eu tenho tudo escrito, meus planejamentos de aula, que eu fiz educação afrocentrada o ano inteiro. Então, eu trabalhei a Lei 10.639 o ano inteiro, letivo, em cima do currículo da cidade, que é um documento da prefeitura, currículo da cidade de educação antirracista, povos migrantes e indígenas. Então, E não sempre tem com esse como. sorriso no rosto, com essa Ei, leveza, porque isso é uma outra coisa falei que mesmo. a gente fica admirando, né? Diante de tantas dificuldades que já viveu, naturalmente, às vezes, a gente se torna uma pessoa mais fechada, mais amarga, e não é o seu caso, né? Você é uma pessoa muito Não, leve, muito alegre, passa isso pra gente. não, quando eu era faxineira, eu lavava os banheiros, limpava a creche, cantando e rindo e brincando com as crianças. Então, quando eu entendi que isso também faz a diferença e faz o abrir portas, aí eu não tem Que preço. Eu não linda, consigo ai, mais, que legal, que não tenho orgulho. mais, sim, Olha, não tenho mais pensamento negativo, não tenho nada negativo me pega. eliminou toda essa nuvem, né, da vida, né? Aqui a gente tem a E, Cris Chaves que escreveu: Estou comprando um livro da Aline por mês, um livro por mês, e logo terei a coleção completa. Aline, você é demais. Beijos e abraços da Cristiana de Itupeva, São Paulo. ai, que Boa, linda. menina. Olha que coisa mais linda. A Sabrina escreveu ansiosa para os lançamentos. Já esteve em nossa escola algumas vezes, é nossa parceira, roda de leitura com nossas crianças, formação com os colaboradores de serviços gerais, formação com professores. É potência demais, gente. Eu faço essa Ai, formação. Como eu era faxineira, eu faço essa reunião com as pessoas que é do apoio, né? As pessoas, e incentivo elas a voltar a estudar, porque aqui a gente tem o CELS, que tem faculdade gratuita, tem idiomas gratuitos, tem tudo gratuito no CELS. Então eu incentivo eles a sair dessa vida de faxina para poder ser futuro professores ou ter outras profissões aí. você E aí a continua Sabrina trabalhando. maravilhosa me lembrou também desse fato. Você continua trabalhando na limpeza, né? Só que na limpeza agora de outras coisas que não são boas e que estão aí pelo Sim, mundo e que precisam ser eliminadas, né? sim. Olha, gostei demais de falar com você. Não sei se teve alguma coisa que eu não comentei, que eu não destaquei, que você gostaria de destacar aqui hoje, mas eu quero te agradecer por esse tempo, por essa sua disponibilidade de trazer para mais pessoas, né? A gente está aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Tenho certeza que mesmo pessoas que não conseguiram assistir ao vivo depois vão poder ter acesso a esse vídeo. Ele vai para o YouTube completo também, pessoal. Então é importante que vocês saibam, porque aqui o Instagram acaba meio que punindo a gente por vídeos muito longos. Então a gente pega esse vídeo completo e coloca na plataforma do YouTube e vou divulgar aqui o link. Vocês ajudem a levar para mais pessoas esse conteúdo, porque eu tenho certeza que muitas vezes a gente subestima as redes sociais, mas acontece de alguém que está precisando desse suporte na sua escola, na sua comunidade, vai conhecer a Aline através desse vídeo, vai convidar, e é assim que as coisas vão surgindo, vai crescendo, né? Eu queria falar dos meus lançamentos que eu, como diz da ponte para lá, eu consegui fazer os lançamentos no Shopping JK, que é o Shopping Iguatemi, JK Que Iguatemi, que é a maravilha. Livraria da Vila, que é um dos shoppings de elite aqui de São Paulo. Sim. E eu ter lançado os meus livros, que eu comecei com o Baú de Bonecos da Baiomi, estou lançando os outros também lá, e ter essa oportunidade de ter ocupar esse espaço e trazer as pessoas que torcem pelo meu trabalho nesses espaços, comemorando comigo as minhas vitórias, os lançamentos dos meus livros e ter meus livros vendendo no shopping, porque você, quando é produção independente, você não tem lugares para vender seus livros. Você tem um livro que você pode também chegar e falar assim, onde tem seu livro? Tá lá no Shopping JK, as pessoas falam no JK, sim, tá lá no Shopping JK, sendo vendido pela Livraria da Vila, que é das livrarias mais importantes do Brasil, que não tem só aqui em São Paulo. Então é gratificante ter essa oportunidade de mostrar minha literatura nesses espaços,
ter um lançamento dos meus livros com as pessoas para entender que também a gente tem que fazer esse movimento de ajudar a produção independente, de ir nos espaços, ir nos eventos. Eu quero agradecer todas as pessoas que torcem por mim, quero agradecer todas as pessoas que estão comigo. Daqui uns dias eu vou ter que fazer a vaquinha para poder ir para os Estados Unidos, que você sabe que não é barata, E mas precisa de eu todo mundo ali presente, né? Nessa vou. vaquinha. Então, mas eu vou conseguir aí. Mas eu estou muito feliz de ser indicada e poder fazer essa palestra num congresso de educação multicultural, que é muito importante nos Estados Unidos e fazer parte disso. Então, isso eu entendo que a minha literatura ela foi para outros lugares, está sendo lido por pessoas importantes que viu que esse material é muito importante para o mundo. Então, eu estou muito feliz. Eu durmo sorrindo, acordo sorrindo, já dançando, já imaginando que eu vou estar em Las Vegas. E final do mês é a minha primeira palestra na Europa. Vou para Roma, Itália, também no Congresso de Educação, fazer uma palestra lá. Olha Então, isso. eu estou. Pronto, já rompeu todas Sabe? as fronteiras Pois é, então eu só estou indo, eu só estou indo. da periferia paulistana para o mundo. Já rompeu todas as Sim, fronteiras, né? sim, você vê que é só acreditar, é ter fé, que com certeza aquela frase, a fé move montanhas, eu sou prova viva disso. Que não, independente de você ser da periferia, ser negra, ser mãe solo, ser mulher, ser mãe atípica, se você tem um sonho, cara, vai atrás dele com garra, no seu tempo, na condição que você tem, até você ter condições para fazer melhor ainda, como diz Cortella, É. né? Mas vai, eu sou prova viva que vai, porque as coisas estão acontecendo e eu só estou indo. Eu estou indo ó, com meu sorriso, sambando e com muita alegria. Mas eu quero agradecer a todas as comunidades que eu faço parte, né? Comecei no samba, comecei no Pérola Negra, aí depois eu fui para União dos Bairros, que é que é um projeto aqui na comunidade da Adega do Baguinho, que dá aula de samba e de percussão para os jovens e para adultos para fazer show. Foi assim que eu comecei. Eu construí minha casa fazendo show. Eu tinha só um terreno, então é muita comunidade, é do samba acadêmica, é o pessoal da Universidade dos Vídeos Palmares que me ajuda, do samba é o pessoal do Vai Vai, eu tenho uma comunidade muito grande que corre comigo, que é sambista, que é do Vai Vai, que cuida do meu filho, que meu filho, ele é intérprete mirim da Escola de Samba Vai Vai, então ele é o primeiro intérprete mirim síndrome de Down, Olha, então já te trazendo orgulho, né? já me Olha, trazendo Aline, orgulho. você é um furacão e a gente fica aqui só assim, ó, ouvindo Sim, e também se inspirando. Então, é muito sim, orgulho e também muita emoção. É muito sim, emocionante escutar a sua história. Você vai com força sim. dentro das nossas possibilidades, no que depender de nosso Obrigada, suporte para divulgar, para, né, a gente estar aqui também. obrigada. Eu tenho certeza que você vai muito longe, muito mais longe até do que você já conseguiu alcançar. Muito Eu não tenho obrigada, viu? dúvidas disso, porque essa força ela vem de um lugar que é muito, como é que eu vou dizer, é de dentro, né? Então não tem Sim. como parar, não dá mais, não Aí tem eu como. vou, o bom é que eu vou e eu levo minha comunidade comigo, eu levo os escritores independentes, se tem evento eu levo eles comigo, então eu estou abrindo a porta, eu estou abrindo a porta para eles também, futuramente também fazer parte desses congressos, receber prêmios também, então eu não estou sozinha, é uma comunidade imensa que vem junto comigo, e eu quero agradecer a todos que torcem, e pode ter certeza que eu estou aqui, se precisar, e porque a gente é um coletivo, se a gente não tivesse esse olhar de coletividade, quero agradecer meus ancestrais, terreiro da Vovó Maria de Luanda, a mamãe Guta, minha mãe, né, do terreiro, a vovó Maria de Aruanda, que se não fosse ela cuidar da minha espiritualidade, eu não estaria aqui. E meu psicólogo maravilhoso, meus amigos que estão comigo, porque eu vou ter que deixar o Malik, então minhas amigas já estão revisando para quem vai ficar. Eu tenho Você tem uma pessoas que rede de torcem apoio de verdade, né? de Ó, verdade. eu quero te dizer que, assim, como eu disse, a gente tem em você hoje uma inspiração. Muito obrigada, tá? Aí, tá chegando aí. Oi! Gratidão. Tinha que aparecer no final, né? Porque senão não seria um fechamento com chave de ouro. Ai, meu Deus. Tchau para ela. Tchau. Tchau. Sua mãe se orgulha muito de você, viu? Olha, um grande Obrigada, viu? beijo, tá? Uma boa noite para vocês.
Continua transbordando todo esse brilho aí no mundo e eu tô aqui, só eu vou estar aqui admirando de espectadora. Ó, ele quis pegar o Malik dele, o filho dele. Eu já quero encomendar. 2 bonequinhos desses, depois eu te chamo no Ó, privado. ele quer mostrar o livro dele. Qual é o seu livro? Deixa eu ver. Mostra. Ai, que lindo! Aqui, tá vendo, né? Tô falando pra você que ele é a continuação do meu legado. Mas olha, ele foi perfeito, porque essa live não teria sido tão boa se ele não tivesse entrado aqui no final agora. E Ai, que legal. Bom demais te conhecer, viu? Um beijo pra você também. prazer é meu. Tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite.